Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Maba Enfermagem e Saúde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre microbiologia, tá bom? Microbiologia. Bom, a palavra micro quer dizer muito pequeno, microscópico, bem pequenininho, tá bom? E biologia é o estudo da vida, né? Então aqui basicamente é o estudo da vida dos micro-organismos. São seres pequenininhos, tá bom? Que só podem ser vistos através do microscópio, ok? Certo. Então, pessoal, nesses micro-organismos, na verdade, é o estudo dos micro-organismos, ok? São seres muito pequenos. Esses seres muito pequenos, chamados de micro-organismos, pessoal, agora estamos chamando de micro-organismos, tá bom? Antes era micro-organismos, mas agora está mudando, tá? Pelo menos por enquanto. Então aqui, pessoal, está envolvido o que? Os micróbios. Micróbios são seres pequenininhos, tá bom? Micróbios. Os germes também são seres muito pequenos, tá bom? E aí, em se tratando de micro-organismos, nós temos também as bactérias, que também são micro-organismos, bactérias. Temos o que também, pessoal? Temos vírus, né? Temos protozoários, ok? Protozoários, temos também o que? Fungos, né? São todos micro-organismos, tá bom? Alguns nos fazem bem, outros nos fazem mal, alguns ajudam a gente em muitas coisas, outros nos prejudicam, tá bom? Bactérias, por exemplo, existem bactérias do bem e bactérias do mal, tá bom? No nosso intestino, por exemplo, temos bactérias do bem, que ajudam na digestão, ajudam num monte de coisa, né? E temos bactérias do mal também que nos prejudicam, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, são micro-organismos, tá bom? Micróbios, germes, bactérias, vírus, né? Tá bom? Então, a microbiologia trata basicamente disso, tá ok? Então, em se tratando de microbiologia, é o estudo basicamente dos micro-organismos, tá bom? Que são esses pequenininhos aqui, que fazem parte do nosso dia a dia. Eles fazem parte da nossa vida, tá ok? E uma outra dica aqui para vocês, por exemplo, pessoal, bactérias são diferentes de vírus, tá bom? Não são iguais. As bactérias normalmente são bem maiores que os vírus, tá bom? Em alguns casos, por exemplo, tem um vírus que ele gosta de atacar as bactérias, tá ok? Então, por exemplo, a bactéria é como se fosse do tamanho de um ônibus e o vírus é do tamanho de uma pessoa, imagina. A bactéria é bem maior que o vírus, dependendo da situação, tá bom? Mas o vírus que ataca bactérias, por exemplo, é muito menor que a bactéria, tá bom? Então o vírus, ele não é tratado com o mesmo medicamento que a bactéria. A bactéria é tratada com um tipo de medicamento, por exemplo, os antibióticos, né? E o vírus não é tratado com antibiótico, não se esqueça disso, tá bom? É tratado com outro tipo de remédio, tá ok? Eu já vou dizendo para vocês, cada tipo de micro-organismo, por exemplo, causa um tipo diferente de doença, tá bom? Fungo, protozoário, vírus, bactérias, tá ok? Eles são germes, são micróbios. Quando falar em micróbios, germes, ou é bactéria, protozoário, vírus, fungo, tá? Cada um tratado com um tipo de remédio diferente, tá bom? Medicamento diferente, não é o mesmo medicamento, cada um tem o seu medicamento específico, tá? Uma coisa muito importante que muitos não sabem, pessoal, dentro do nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, não tem fungo, não tem protozoário, não tem vírus, não pode ter bactérias, não tem nada disso. Ou seja, não tem micróbios, não tem germes. Dentro da nossa corrente sanguínea, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, não pode haver esses germes, esses micro-organismos, tá bom? Não pode ter. A partir do momento que você tem alguma coisa dentro do seu organismo, algum desses aqui, por exemplo, é feito o teste, você tem lá um ser humano, uma pessoa pegou aí o Covid-19, por exemplo, é um vírus, não é bactéria, não é protozoário, não é fungo.
tá bom? Então esse aqui é tratado com um medicamento específico para vírus, tá bom? E ele, aí sim, ele vai passar a estar dentro das células, os vírus, ele vai invadir a célula, tá bom? E ele vai se reproduzir dentro da célula do ser humano. A célula é o básico da nossa vida, né? Nosso corpo, todos os nossos órgãos são constituídos de células, né? Deixa eu anotar aqui. Células, tá bom? Então os vírus, por exemplo, ele invade a célula, ele se multiplica lá dentro, e aí ele destrói essa célula e vai invadir outras células e se multiplicar em outras células, tá bom? E ele invade também as bactérias, tá ok? E aí o que acontece, pessoal? E aí, por exemplo, você tem que tomar um remédio específico. Então, se tiver algum desses germes aqui, algum desses micróbios, micro-organismo no sangue, então tem alguma coisa errada, você tem que tomar uma medicação específica, tá bom? É por isso que é feito os exames de sangue para ver o que realmente está causando aquele problema que a gente tem, tá bom? Então é isso, quando você for administrar um remédio, por exemplo, se for vírus, será o retroviral, tá bom? Se for bactérias, antibióticos, tá bom? E se for fungo, antifúngico, e aí por diante, tá bom, pessoal? Cada tipo de doença, né? Cada tipo de prescrição que você for fazer, você vai utilizar um medicamento específico para cada tipo de micro-organismo que se encontra no organismo da pessoa, do paciente, tá bom? Outra coisa, pessoal, a gente usava muito o termo, por exemplo, se tratando de bactérias, por exemplo, dentro do nosso sistema gastrointestinal, a gente utilizava muito a palavra flora, né? Flora intestinal, agora é microbiota, tá bom? Não é mais flora intestinal, agora é microbiota, a parte interna do nosso sistema digestivo ali, tá bom? Principalmente o intestino, tá ok? Principalmente não, ou o intestino em si, é microbiota, tá bom? Pessoal, e quais são as 4 principais áreas da microbiologia? Quais são as 4 principais áreas? Quais são as 4? São elas: bacteriologia, claro que vai tratar de bactérias, né? Bacteriologia, ok? Qual é a outra? Claro, virologia, né? Virologia, micologia, tá bom? E claro, parasitologia, São as 4 principais áreas, tá bom, de estudo da microbiologia, tá bom? Bacteriologia, virologia, micologia, parasitologia, tá bom? Então, pessoal, só reforçando, dentro das veias, por exemplo, dos pulmões, não pode ter micro-organismos, tá bom? Se tiver, tem alguma coisa errada, tá bom? Só pode ter no intestino, por exemplo. O intestino, sim, contém bastante bactérias, muitas bactérias. Tanto fazendo mal quanto fazendo bem, né? Tá bom? Isso devido a alimentos que nós comemos e tudo mais, tá bom? Então é por isso que todos os instrumentos cirúrgicos devem ser extremamente limpos, né? Mais do que limpos, né? Tem que ser esterilizados e tudo mais, por quê? Porque o nosso corpo em si, ele é um sistema super limpo. Não tem micro-organismos, não tem nada disso. A parte do intestino, né? Que é o sistema digestivo, aí sim. A parte do intestino, aí sim, tem micro-organismo. Agora, fora isso, nós temos a outra parte, que é a parte limpa, pulmões, coração, os órgãos em geral, né? Com exceção do intestino, claro, né? Onde passa todo o alimento, desde a boca até a saída do alimento em forma de fezes do corpo, aí sim, aí possui micro-organismos, bactérias e tudo mais. E tudo mais não, alguns tipos, né? Agora, fora dessa parte intestinal, a gente não tem micro-organismo, tá bom?
No cérebro, por exemplo, não pode ter micro-organismos, né, bactérias, vírus, nada disso, né? Tanto é que tem uma parte do cérebro que chama meninge, né, que reveste ali o cérebro ali, que protege o cérebro. Se tiver uma bactéria ali, pronto, é a meningite, tá bom? É uma das doenças, tá bom? Outro exemplo, pessoal, por exemplo, vamos supor, dentro da parte digestiva, né, que é ali o intestino, ali tem muitas bactérias. A bexiga que está ali próximo, ela não contém bactérias, tá bom? Ali o canal urinário não tem bactérias, não tem micro-organismos. É uma parte limpa. Por isso que a gente pega infecção disso, infecção daquilo, né? Infecção de bexiga, urinária e tal. Por quê? Porque entrou micro-organismos ali que não deveriam estar ali, tá bom? Então, para você que vai trabalhar na área da saúde, é muito importante você se preocupar, por exemplo, com objetos que é colocado, no intestino, desde a boca já possui bactérias, né? Porque a gente come muitos alimentos que estão mal lavados, né? Come muito açúcar faz as bactérias se proliferarem, né? Por isso que gera cáries, né? Então, desde a boca, né? Indo pelo sistema aí digestivo aí, né? Até a saída, então ali possui muitas, principalmente bactérias, né? Então sim, essa parte é a parte mais contaminada do nosso corpo que não entra em contato com outras partes do corpo, tá bom? Tá? Então, muita atenção com isso aí, as veias, a aorta, as artérias, né, bexiga, essas outras partes que não fazem parte do sistema onde passa o bolo fecal, né, que é o sistema digestivo aí, né? Então essas outras partes são limpas, né? O cérebro, o olho, tem que tomar muito cuidado com essas outras partes aí, tá bom? Uma outra coisa também, pessoal, é que esses micro-organismos, principalmente as bactérias, vírus e tal, eles são muito adaptáveis. Se você colocar eles num ambiente agradável para eles, deixar ele ali bonitinho, tranquilinho, como por exemplo o fungo no pão, né? Ele vai embolorar todo o pão ali, seja lá o que for, todo o alimento, né? Porque ele é um ambiente agradável, com a temperatura agradável, tudo do jeito que ele gosta, né? É por isso que na geladeira ele não se prolifera, né? Porque ele é muito gelado, então ele fica meio que parado ali, meio que travado, né? Mas se você tirar ele da geladeira, colocar num ambiente agradável, com um meio agradável ali, alimentação agradável, então ele vai se proliferar, tá bom? Inclusive as bactérias também. E outra coisa também, pessoal, em se tratando de vírus e bactérias, eles além de serem adaptáveis, se adaptam muito bem ao ambiente, se reproduzem, eles são extremamente, como se fala, são extremamente mutáveis, eles se fortalecem, eles mudam, tá bom? Então você, por exemplo, trata com um remédio, com um determinado medicamento, e eles se fortalecem. Por exemplo, se você não se trata adequadamente, o que acontece? Você mata só os micro-organismos mais fracos, né? Vamos dizer assim, e os micro-organismos mais fortes, eles ficam, então eles se fortalecem. Então aquele remédio, ele já não serve mais, às vezes você tem que dar um remédio um pouco mais forte. É por isso que as vacinas todo ano mudam, porque eles se adaptam, eles mutam, eles ficam cada vez mais resistentes às vacinas, tá bom? Então são adaptáveis e são mutáveis também, eles mudam, eles se fortalecem de certa forma. Então uma dica importante seria, por exemplo, para combater alguns micro-organismos, seria aplicar a medicação correta, né? Porque cada tipo de micro-organismo tem o seu medicamento específico, né? E também, pessoal, por exemplo, quando o médico prescreve para você tomar em determinados dias, a cada tantas horas, aquilo tem que ser obedecido. Por quê? Porque senão você não vai matar todos os micro-organismos, um específico que ali está sendo tratado. Você vai matar apenas os mais fracos e os mais fortes ficarão, tá bom? Então você pensa que já se curou e na verdade você ainda está com aquele micro-organismo, só que os mais fortes, entendeu? Que é mais difícil de ser tratado e ele vai se proliferar ali naquele ambiente também. Como por exemplo uma inflamação de garganta, por exemplo, né? Então quando o médico passar para você um determinado medicamento, você tem que tomar no horário certo e todo ele do início ao fim, para que você mate todos os micro-organismos que estão afetando aquele espaço ali no corpo humano, tá?